mídias, patriotismo, nacionalismo, propaganda. Morte, guerra e sangue. O que poderia ter causado tudo isso? Boa tarde, sou o repórter Henrique Guariz Castilho e hoje estamos aqui na Globo News para falar de um dos maiores temas do século XX, a Segunda Guerra Mundial, que se iniciou em 1939 e causou a morte de mais de 80 milhões de pessoas por todo o mundo. Agora nós chamaremos o Dr. João Vitor Leal, especializado em História da Alemanha, o prodígio na aula do Mário. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, nós gostaríamos de saber como o censo nacionalista da Alemanha, junto com a publicidade da época, fizeram com que ela entrasse em guerra junto com um numeroso exército. Bom, isso vem de um contexto histórico. Após a Primeira Guerra Mundial, foi assinado o Tratado de Versalhes, que impunha que a Alemanha não pudesse mais investir em suas áreas militares e pagasse bilhões em indenizações. Com isso, a população se viu em crise, humilhada e com seu senso de patriotismo abalado. E Hitler, qual foi o papel dele na situação da guerra e promoção do nazismo, do alistamento de soldados? Qual era a função dele? Bom, nesse contexto de crise surgiu a figura do Hitler. Em seus discursos ele dizia que a Alemanha era o berço da civilização e que sua população era superior, sendo denominada de raça ariana. Ele também se autopromovia como uma espécie de divindade. Bom, mas havia outros tipos de publicidade durante a guerra que os nazistas praticavam? A publicidade nazista também era abordada no cinema da época. Isso pode ser muito bem observado no filme de Tarantino, Bastardos Inglórios. Em uma parte do filme é possível observar um cineasta nazista promovendo o exército alemão. Pode citar algum exemplo sobre esses cineastas? Sim, claro. Um exemplo desses cineastas nazistas era Leni Riefenstahl. Em seus filmes de propaganda, ela defendia sua ideologia e o partido nazista. Com toda essa propaganda, qual foi a proporção do exército alemão? Depois de todo esse processo, no início da guerra, a Alemanha possuía mais de 3 milhões de soldados alistados. Tá, doutor João, sua presença foi muito importante para o programa. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade. Agora nós chamaremos o especialista Ricardo Fernandes, mestre na aula do Mário, especialista em História do Japão. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, como essa questão nacionalista ajudava o alistamento de soldados no Japão? A questão de honra era algo muito presente no Japão. Esse recurso foi utilizado no alistamento de soldados, que era a base da dignidade própria, honra à família, honra ao imperador e contando com os serviços à pátria. Você tem outro exemplo sobre essa questão de nacionalidade? Bom, havia o grupo dos kamikazes, que eram aviadores geralmente compostos por estudantes que estavam dispostos a morrer pelo imperador ou pela pátria. Mas a gente consegue observar esses procedimentos japoneses no cinema, por exemplo? Temos um filme, Império do Sol, dirigido por Steven Spielberg, que mostra alguns dos procedimentos do exército japonês durante a ocupação do território chinês. Obrigado pela presença, doutor Ricardo. Prazer. Agora vamos apresentar o Dr. Henrique Guariz Castilho, aluno de destaque na classe do Mário, especializado na História da América. Prazer, tudo bem? Muito prazer, doutor. Muito feliz que esteja aqui conosco. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como se deu a questão do nacionalismo e a publicidade durante o período de guerra que os Estados Unidos entrou? Para entender essa questão, precisaremos voltar quando os Estados Unidos entrou na guerra. Sendo assim, isso ocorreu em dezembro de 1941, quando os japoneses atacaram a base naval de Pearl Harbor. Nela, os japoneses romperam um tratado de não agressão com os Estados Unidos. Sendo assim, com esses ataques aos Estados Unidos, a nação americana ficou com um sentimento de ódio enraizado, devido a isso começou a fazer uma série de propagandas envolvendo a vingança em Pearl Harbor, incentivando os soldados a lutarem contra os japoneses para vingar as mortes feitas no Havaí. Sendo assim, como você acredita que essa questão do nacionalismo foi utilizada nas propagandas dos Estados Unidos para incentivar homens? Por exemplo, o uso do Tio Sam. Essa questão do Tio Sam é muito importante, porque o Tio Sam foi uma imagem, a imagem de capa de guerra dos Estados Unidos, algo que movia milhares de pessoas a lutar, com a mensagem I want you, eu quero você. Então, basicamente, incentivar a população para ir para a guerra, uma questão de orgulho, defender a nação,
Outra questão que eles utilizavam muito eram propagandas machistas. Por exemplo, if I be a man, I would join the Navy. Se eu fosse um homem, eu me juntaria à Marinha. Significa o quê? Que se você é realmente uma pessoa máscula, forte, que é protetora, você precisa se juntar à guerra, você precisa se alistar ao seu exército. O cinema também foi um recurso muito utilizado nessa época pelo governo americano e nessa época que surgiu o Walt Disney, com as produções dos clássicos desenhos, entre eles o Pato Donald. No desenho clássico, o Pato Donald é apresentado montando bombas para os nazistas e ele descobre que isso é um pesadelo e ele acorda aliviado ao descobrir que ele está na América. Outro filme que mostra bastante essa questão se chama Até o Último Homem, que conta a história do médico de combate Desmond Doss, interpretado pelo Andrew Garfield, que perguntam para ele: por que você está indo para a guerra? Você tem uma vida aqui, você tem trabalho, você não precisa ir. Prova um senso de nacionalidade, um patriotismo muito enraizado nessa nação. Agora teremos uma reflexão de que o nacionalismo foi um aspecto muito presente na sociedade, interpretou um papel muito forte em outras guerras, como a Guerra do Vietnã, a Guerra do Golfo e a Guerra de Malvinas. Foi, aliás, um dos principais elementos para a Guerra Fria, a qual foi um combate entre os Estados Unidos e a União Soviética para ver qual seria a maior e a melhor potência do mundo. Hoje em dia, esse movimento pode ser não tão visível, mas está sim presente. O nacionalismo ainda ocorre de maneiras diferentes, sejam elas mais sutis ou fortemente presentes na sociedade. Atualmente, muitos países são extremamente patriotas e existe uma certa disputa entre nações diferentes. Também trazemos a reflexão de que a propaganda continua sendo um forte aspecto de nossa sociedade. Aliás, ela vem crescendo cada vez mais. Todos os dias vemos milhares de propagandas pela TV e pelas redes sociais que podem não estar nos influenciando a tomar parte em guerras ou em combates, mas com certeza estão influenciando o nosso modo de pensar e nosso modo de agir. Os filmes, os personagens, os quadrinhos, as propagandas, os discursos populistas e de ódio. Todos esses fizeram com que a população fosse influenciada e visse como uma necessidade defender seu país ou morrer tentando.